Esse texto que nós acabamos de ler se trata de um encontro. Algumas epígrafes, alguns evangelhos vão tratar esse homem como o jovem rico. Nós o conhecemos como o jovem rico. Nós vemos muitas vezes nos evangelhos muitos encontros onde as próprias pessoas que iam ao encontro de Jesus, que iam em busca de Jesus. Muitos deles com as suas mais variadas demandas, com as suas inúmeras necessidades. Mas todos aqueles que chegaram por uma necessidade, por uma busca ao encontro de Jesus, em busca de uma resposta, em busca de uma cura, em busca de um milagre, todos eles foram agraciados pelo milagre, por uma resposta, por uma mudança de vida. E todos, absolutamente todos que foram ao encontro de Jesus, saíram muito melhores do que chegaram ao encontro dele. Saíram cheios de graça, saíram perdoados, saíram curados, saíram restaurados. Mas nós vamos observar que a narrativa desse encontro, ele tem um desfecho bem diferente de muitos que chegaram ao encontro de Jesus. Sim, esse jovem rico, ele tinha algumas necessidades. Sim, ele até fez a coisa certa. Esse jovem, nós vamos observar pela narrativa que ele tinha urgência em busca de uma resposta. Nós podemos observar que a pergunta dele, os questionamentos que ele tinha, eram questionamentos lícitos de alguém que precisava verdadeiramente de uma resposta. E quando esse jovem vai e corre ao encontro de Jesus, o ato de correr, de andar mais rápido, de apressar os passos, ele vai denotar alguém que tem uma urgência. Alguém que está vivendo, quem sabe, momentos onde ele precisa de respostas, onde ele está vivendo questionamentos, onde ele está vivendo, quem sabe, pensamentos e questões nas quais ele precisa de uma direção. Então esse jovem rico, ele vai ao encontro de Jesus de uma forma como quem deseja urgentemente uma resposta. Ele não só corre ao encontro de Jesus, mas nós vamos ver que ele tem reverência, ele reconhece a pessoa de Jesus, porque ele se ajoelha diante de Jesus. Esse jovem, ele entra na presença de Jesus de uma forma respeitosa e de uma forma reverente. Ele até faz a pergunta certa, ele questiona a Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar, para alcançar a vida eterna? O Evangelho de Mateus vai dizer que ele fala assim: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Nós vamos ver através dessa pergunta desse jovem que ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele conhecia as leis, ele conseguia, quem sabe, aplicar muito bem os mandamentos, ele conseguia muito bem saber de cor os mandamentos e até obedecer muitos dos mandamentos. Aquele jovem, ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha riqueza, ele tinha prestígio social, ele tinha um futuro promissor, mas o seu coração estava vazio, carente de uma resposta, carente de uma direção. Ele era sedento por salvação. Nós vamos ver que o jovem rico, ele foi a pessoa certa. Ele chegou até Jesus. Ele fez a pergunta certa: o que eu faço para herdar a vida eterna? Nós vamos ver que esse jovem, ele recebeu a instrução certa. Jesus fala: você precisa ir, vender tudo o que você tem, dar aos pobres e agora me seguir. Aquele jovem, ele foi amado pela pessoa certa. O Evangelho de Marcos vai falar sobre Jesus fitando-o com amor, olhando-o com compaixão. Ele foi amado por Jesus. Mas esse mesmo jovem que fez a pergunta certa, que procurou a pessoa certa, que recebeu a instrução certa, eu lamento dizer que o desfecho da história desse jovem foi: ele desperdiçou a maior e melhor oportunidade da sua vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus começa a falar para ele sobre tudo aquilo que ele deveria fazer, esse confronto, esses requisitos para aquele jovem eram difíceis demais para ele cumprir. O desafio
o que Jesus estava colocando diante dele era: vai, faça um caminho de volta, faça agora a coisa certa, observa o que você precisa resolver, sai daqui e saia com um posicionamento, saia daqui da minha presença com uma decisão. Vai, agora você vai e você vai vender tudo o que você tem. Não se trata de tesouros, não se trata de bens materiais. Jesus não está querendo nos mostrar que as riquezas daquele homem poderiam ser um impeditivo, porque todo rico pode ser uma pessoa que vai ser impedida de chegar à salvação, não. Jesus estava falando para aquele jovem: para que você possa fazer um caminho de me seguir, para que você possa fazer um caminho de herdar de fato a vida eterna, é necessário que você renuncie aquilo que, quem sabe, está ocupando um lugar no seu coração. E aquilo que ocupa algo de tão extraordinário no seu coração pode ser, de fato, um impeditivo para você chegar e caminhar com Jesus. Aquele jovem, ele foi desafiado a vender tudo que tem, como alguém que disse: você precisa abrir mão daquilo que você ama, daquilo que tem impedido você a ser um homem que vai seguir a mim, um homem e uma mulher que vai, de fato, abrir mão de tudo que você considerou até agora importante. Eu preciso de você por inteiro. Eu preciso que você abra mão daquilo que você tem considerado até aqui, os seus tesouros, porque a Bíblia vai dizer que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus estava falando de coração. Jesus estava dizendo: eu preciso que você venha, mas para que você venha, você precisa vir com o seu coração, com a sua alma, com a compreensão que quem vem até mim não pode olhar para trás. Quem vem até mim não pode estar apegado ainda a coisas que provavelmente vão impedir você vir por inteiro. E aí Jesus agora fala: vai, vende tudo que você tem e agora você dá aos pobres. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração o que seria para aquele jovem dar aos pobres, além de uma doação. Seria o ato de servir. E muitas vezes nós queremos seguir a Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer esse caminho. Nós temos, como esse jovem, uma sede de responder, de que Jesus venha e responda: o que nós podemos fazer, Jesus, para seguir-te? O que eu posso fazer de bom para que eu possa ser digno de andar contigo? Nós pensamos que esse jovem, quem sabe, muito acostumado que tudo que ele tinha era resultado de esforços. A pergunta é: o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? E é quando Jesus fala: bom só existe um, e é o meu Pai. Porque a vida eterna, ela vai ser de graça, mas ela vai requerer uma caminhada de renúncias e sacrifícios. Dar aos pobres significaria você estar pronto para servir a alguém que, como você, está precisando de ser respondido, de ser alcançado. E aí, finalmente, Jesus fala: agora, depois que você fizer todas essas coisas, e todas essas coisas são posicionamentos, renúncias, escolhas, você vem e você me segue. Primeiro é renunciar a tudo que você construiu como prioridade. Primeiro é abrir mão de tudo que você acreditou como sendo o mais importante. E depois, seguir. É um outro significado. Primeiro você crê em Jesus. Depois você obedece aquilo que Ele está nos mandando fazer. E depois você segue a Jesus. Porque se a gente não tiver o entendimento que nós precisamos abrir mão daquilo tudo que tem impedido o nosso caminhar com Jesus, a gente não vai gerar em nós arrependimento. Todas as pessoas que alcançaram salvação, elas precisaram olhar para dentro de si. Elas precisaram olhar o que dentro de mim está precisando ser mudado. O que dentro de mim precisa ser alterado, precisa ser revisto, para que agora eu me torne um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo. Porque discípulo não se trata apenas de admirador. Discípulo não é aquele que olha Jesus, admira aquilo que Jesus fez, mas o discípulo olha o que Jesus fez e está disposto a fazer o mesmo caminho que Jesus fez. E aí, finalmente, eu queria agora falar de um outro encontro com um outro desfecho. Porque esse encontro gerou para aquele jovem uma decisão que não teve nenhum resultado. Alguém que saiu cabisbaixo, que saiu triste. Porque o que Jesus estava pedindo para aquele jovem era algo no qual ele não estava
nem um pouco disposto a obedecer. E esse tema, um caminho sem volta, ele foi um caminho sem volta para aquele jovem. Um caminho sem volta para alguém que não estava disposto, que, como eu falei, teve a oportunidade do maior encontro da sua vida, está diante do maior perdoador, do maior salvador da sua vida, o único salvador na verdade, e aquele jovem desperdiçou esse encontro. Agora vamos falar de um outro homem, de um outro encontro, que está relatado agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. E diz assim: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. E aí o versículo 11 diz: então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Nós estamos falando agora de um outro encontro. De um encontro agora de um homem que não era rico, de um homem que não conhecia as leis, de um homem que nós podemos dizer que era um trabalhador esforçado, filho de pescador. Nós estamos falando de um homem que era casado, típico homem do campo, simples, sem muitos estudos, mas também muito impulsivo e sanguíneo. Era um dia comum, mas um dia muito frustrado para esse homem. Esse homem chamado Simão já havia tido um primeiro encontro com Jesus. O seu irmão André havia tido um encontro com Jesus, ficou maravilhado com esse encontro e leva agora Simão até Jesus. Nesse primeiro encontro, Jesus agora começa a fazer um novo destino, a traçar uma nova rota para Simão. Porque nesse encontro, Jesus muda o seu nome e diz: tu és Simão, o filho de João, mas a partir de agora, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Jesus estava mudando o nome porque estava agora mudando um propósito. Nós vamos ver na Bíblia, todas as vezes em que Deus mudou o nome de alguém, era para o propósito que eu estou estabelecendo para você. O seu nome agora vai condizer com o novo tempo que eu estou estabelecendo para você. Eu desejo fazer uma nova rota para a sua vida. E agora, depois desse encontro onde Jesus muda o nome de Simão, Simão está agora num dia ordinário, num dia comum, fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Passar a noite inteira pescando. Mas ao contrário de quem sabe outros dias onde a pesca havia sido muito boa, onde o resultado e os esforços haviam sido muito bons, Pedro agora estava vivendo um dia difícil. Pedro estava vivendo um dia frustrado. Eu posso dizer que era um dos piores dias da sua vida. A Bíblia diz que a noite inteira ele, juntamente com outros pescadores, haviam tentado incansavelmente pescar, mas nada pescaram.
No amanhecer agora chega Jesus. E quando Jesus chega, Jesus só precisa de algo. Jesus precisa de um púlpito para ministrar a sua palavra. Jesus poderia ali ter escolhido qualquer outro barco, mas Jesus quer escolher o barco daquele que está frustrado. Jesus quer escolher o barco daquele que, naquele dia, todas as suas expectativas estavam esgotadas. Eu quero te falar uma coisa, eu vivi esses dias no Travessia com algumas pessoas que estão aqui nessa noite, e eu quero dizer uma coisa, aquele dia que para você, quem sabe, foi o dia da perspectiva, da expectativa frustrada, aquele dia que você disse assim, eu vou, mas eu não estou colocando muita expectativa no que vai acontecer, e como vocês foram surpreendidos com o que Jesus fez, é porque Jesus adora nos pegar naquele dia, quando todas as possibilidades se esgotam, para que Ele mude a rota, e nós reconheçamos que foi Ele quem fez aquilo tudo. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro está sem nenhuma perspectiva. Ele está cansado. Ele sabia que tinha dívida para pagar. Ele sabia que tinha uma família para sustentar. Pedro era um homem comum como eu e você. Pedro tinha todas as demandas, dificuldades e lutas que eu e você temos também. Era esse dia que você, quem sabe, apostou que tudo você daria certo, que as tuas vendas seriam boas, que os projetos que você fez iriam para frente. É o dia do não. Jesus chegou exatamente na vida de Pedro quando não havia chegado, quando a porta havia fechado. E aí quando Jesus chega para Pedro, ele pede o barco de Simão. Nós não vamos ver nesse momento, mesmo Pedro estando cabisbaixo, estando frustrado, estando entristecido, nós não vamos ver ele negando o barco para Jesus. Quem sabe até no íntimo ele gostaria de dizer para Jesus, Jesus, tem tantos outros barcos que tiveram uma pesca excelente nessa noite. O Senhor vai procurar exatamente de alguém que não tem nada para dar nesse dia? Tudo que eu preciso é ir para casa, quem sabe, lavar as minhas redes, voltar para casa e pensar como é que eu vou fazer, porque afinal de contas, famílias dependiam daquele empreendimento de Pedro. Mas nós não vamos ver Pedro negando o seu barco. O pastor falou aqui, me lembrei, quando ele estava falando sobre uma casa aberta para uma célula. Quando nós, há mais ou menos 6 anos atrás, abríamos uma célula na nossa casa, abríamos a nossa casa para uma célula, foi o pior tempo financeiramente falando que nós fizemos isso. Nós não abrimos uma célula porque nós estávamos com a casa pintada, com a mobília bonita e com muita comida na geladeira. Nós não abrimos uma célula para abençoar os irmãos porque tudo estava maravilhosamente bem. Não estava. Nós fomos desafiados a servir a Jesus quando as coisas estavam muito ruins na nossa vida. Quando às vezes nós estamos frustrados, é a hora que, quem sabe, Jesus vai contar com você para mudar o seu destino. Porque às vezes nós estamos esperando que Jesus só nos chame e só conte conosco quando tudo na nossa vida estiver resolvido. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro ele entra, depois você resolve, porque depois que ele chega, tudo vai fazer um sentido diferente. Não se trata de a minha vida está ok, a minha casa está ok, se trata de Jesus. Esse é o meu barco, eu estou frustrado, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas tudo que eu tenho é isso. E Jesus fala, se tudo que você tem é isso, tudo que eu tenho agora eu vou te dar. Aí, quando nós abrimos a nossa casa, eu lembro da nossa célula na terça-feira à noite, ela começou a ficar uma célula grande, depois se transformou até numa célula de mulheres, uma das células era de mulheres, e nós tínhamos uma mesa, a mesa que nós temos hoje na sala, não cabia na sala da nossa casa. Uma casa muito acabada. Uma casa que, eu me lembro que a gente lavava a louça, quando ela enchia um pouquinho de água, ela daqui a pouco escorria aquela água suja nos meus pés. Era uma casa que tinha muitos escorpiões. Era uma casa que era muito problemática. E eu lembro que quando nós começamos a abrir essa célula, e começou a ser uma célula agora de mulheres, colocava naquela mesa grande, mas não tinha alimentos para comportar na mesa, porque nós estávamos vivendo um tempo de muita dificuldade financeira. E eu lembro que uma das coisas que eu fazia, eu colocava aquela mesa, colocava uma toalha na mesa, e eu fazia um patezinho de sardinha, pegava uma sardinha, uma lata de sardinha coqueira, e eu amassava aquela lata de sardinha, colocava um pouquinho de leite, colocava para enganar um pouquinho de queijo ralado, e eu colocava num potinho pequeno, em cima daquela mesa, um patê de sardinha. Eu lembro que eu pegava uma caixinha, um pacotinho de bolacha creme cracker. Aquele pacote de bolacha creme cracker ia fazer falta no outro dia no lanche das minhas crianças.
mas era tudo que eu tinha. E eu colocava ali naquela mesa com uma bandejinha, um pacote de bolacha creme cracker com um potinho de sardinha, de patê de sardinha. Mas era uma das orações mais sinceras que eu fazia. Jesus, isso é tudo que eu tenho. Recebe tudo que eu tenho. Sabe o que começou a acontecer? Quando Jesus começou a ver que tudo que nós temos, nós estamos disponibilizando para Ele, começavam a chegar as mulheres, algumas até eu me lembro, aqui eu estou vendo alguns rostos que fizeram parte desse processo. E cada mulher chegava com um lanche, era um bolo, era um pão doce, era um pacote de bolacha, era um cuscuz recheado, era uma mortadela. Nós chegamos a ter 28 mulheres. Agora imagina 28 pessoas levando lanche para uma célula. Como é que fica a célula? Farta de comida. Sabe o que acontecia no final? Quando todas iam embora, elas deixavam logicamente o lanche. O meu pacote de bolacha e o meu patê de sardinha estavam intactos. Era Jesus dizendo, eu não preciso, eu só preciso da tua disponibilidade para fazer um milagre. Não se trata do que você tem, se trata do seu coração disposto a fazer para Deus. E esse foi o cenário que Jesus chegou para Pedro. Não tinha nada. Pedro estava arrasado. Pedro estava sem expectativas. E Jesus chegou exatamente nesse dia. E quando ele chega nesse dia, ele ainda pede algo a Pedro. Me empresta o seu barco. Pedro entrega o barco para que Jesus possa fazer do seu barco um púlpito. Nós não sabemos quanto tempo Jesus leva para pregar o Evangelho. Mas nós imaginamos que eram horas, porque as pregações de Jesus, os sermões de Jesus duravam horas. As pessoas levavam comida. E aí, finalmente, quando Jesus termina de pregar, Jesus agora dá uma ordem para Pedro, contrariando tudo aquilo que Pedro entendia como experiência e habilidade. Volta agora para as águas. Mas você precisa ir para um nível mais profundo, porque há níveis que para você viver milagre, você precisa molhar os pés. Há níveis onde você precisa viver, que você precisa viver é você se lançar e dizer, mas Senhor, como Pedro disse, eu trabalhei a noite inteira e nada pescamos, mas contudo, confiando na sua palavra, eu vou lançar as redes. E aí a Bíblia diz que quando Pedro começou a colocar o seu barco, aquele mesmo barco, no mesmo mar, mas agora os peixes receberam uma ordem. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Jesus dizendo, peixes, quando esse barco chegar, vocês é quem vão ao encontro dele. Ele não vai precisar fazer esforço, porque ele tem um instrumento. É a vara de pesca, é a rede de pescar? Não, ele tem uma palavra. E quando ele tem uma palavra, todas as coisas vão se submeter ao comando da voz de Jesus. E aí, finalmente, quando a Bíblia diz que Pedro volta e a sua rede fica cheia de peixe, ele chama os outros barcos, ficam cheios a ponto de quase afundar os barcos. E agora Jesus também faz um convite para esse homem. Não só para ele, mas para outros também que estavam ali. Jesus fala agora, eu quero fazer de vocês pescador de homens, de almas. E aí a Bíblia vai dizer que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Primeira lição que eu quero compartilhar nessa noite é que seguir a Jesus, meus irmãos, sempre vai implicar em renúncias. Sempre. O evangelho falso e fácil que tem sido propagado, que você não precisa fazer nada, venha como está e permaneça como está, é para coach. Mas o evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sempre o evangelho vai ser renúncia. Eu gostaria de dizer o contrário, mas não é verdade. Pedro precisou renunciar àquilo que ele entendia como a sua experiência, precisou renunciar a tudo aquilo que ele entendia como construir a sua vida para dizer, eu preciso deixar o meu barco, eu preciso abandonar o meu barco e eu preciso seguir agora essa voz de comando. Todo aquele que tem um encontro com Jesus precisa fazer uma escolha. E esse encontro com Jesus muitas vezes vai acontecer, como eu falei, no dia da frustração, no dia em que todas as suas expectativas vão ser reduzidas a nada, mas é o dia em que Jesus diz, se você fizer como Pedro, deixar o seu barco para trás, agora a história vai ser comigo. É comigo agora a história, não se trata mais das suas habilidades, nem das suas renúncias, porque também seguir a Jesus vai implicar em recompensa. Esse mesmo Pedro, nós vamos ver uma trajetória muito intensa
ministério. Eu amo a forma como Pedro, ele lidava com as situações. Eu vejo as minhas meninas, principalmente a Giovana, elas têm um pouco de Pedro. É aquela pessoa que quer viver tudo de forma muito intensa. Se nós pudéssemos dizer, é aquela pessoa que é a primeira a chegar na festa e é a última a sair da festa. Quer aproveitar. Pedro era esse tipo de pessoa, impetuoso sim, mas aquele que quando ele olhava as coisas acontecendo, ele até levava um fora porque havia falado demais, ele até, quem sabe, levava era aquele que as pessoas, os discípulos, quem sabe, olhavam para ele e falavam, mas Pedro, cala a boca da próxima vez, você fala demais. Mas Pedro era aquele que era impetuoso, que desejou viver intensamente o ministério de Jesus ao lado de Jesus. Pedro vai ver uma das experiências mais lindas quando Jesus, em uma conversa com os seus discípulos, pergunta: o que as pessoas têm dito ao meu respeito? O que dizem eles quem eu sou? Os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. E aí Pedro, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, vai declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa hora Jesus fala, Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que te revelou essas verdades. Pedro foi aquele que viu juntamente com os seus discípulos Jesus alimentar mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E Pedro viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Após esse momento, e é onde eu quero adentrar agora de fato na mensagem, após esse momento que Pedro vê Jesus multiplicando os pães, vê as pessoas sendo ali alimentadas, porque a Bíblia diz que Jesus se enche de compaixão pela vida daquelas pessoas, e Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, o que eles vão comer? Filipe fala, Senhor, nós só temos 200 denários, ainda que nós tivéssemos um lugar para comprar, esse valor não seria suficiente, e não teria lugar para nós comprarmos, nós podemos imaginar mais de 8 mil, porque devia ter entre 6 a 8 mil pessoas, porque só contavam-se homens. E Jesus fala, então agora, procura algo que eu quero usar como recurso. Encontra um garoto com um cesto, que quem sabe a sua mãe havia preparado, porque sabia que Jesus demorava muito em suas pregações, e coloca naquele cesto daquele garoto 5 pães e 2 peixinhos. Chega agora André e fala, Jesus, tem uma coisa que eu não sei se serve. O quê? Um garoto trouxe o lanche de casa. É pouco para alimentar mais de 5 mil pessoas. Jesus fala, pois agora, coloca todos sentados na relva, porque eles vão entender agora quem é que está diante deles. Nessa hora Jesus agradece pelo pão e manda que compartilhem os 5 pães e 2 peixinhos para mais de 6, 7 mil pessoas. A Bíblia vai dizer que todos se fartaram. O que é se fartar? É comer até ficar satisfeito. A Bíblia fala que depois de todos se fartarem, agora Jesus fala, o que sobrou é para vocês também se fartarem. Jesus estava dando uma lição para os discípulos que era, primeiro você serve, depois você é servido. Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe. E depois dessa noite, a Bíblia diz que eles vão atravessar agora o mar e eles alcançam uma forte tempestade. E nessa forte tempestade, Jesus não está, Jesus tinha se retirado um pouco para orar. E Jesus manda que eles vão à frente. Quando eles começam a passar por aquela tempestade, era alta hora da madrugada, por volta de 3 horas da manhã. A Bíblia vai dizer que aqueles homens experientes com o mar tiveram medo. Pedro também teve medo diante das tempestades e dificuldades. Pedro também, como nós, quando começamos a sermos açoitados pelas dores, pelas dificuldades, pelas más notícias, Pedro temeu como nós tememos também. Pedro fez essa pergunta como nós fazemos também. Aonde está Jesus que não nos vê que nós vamos morrer? E o pior, dessa vez, ele não está no barco. Mas aí, quando está um certo momento, já atemorizados, a Bíblia diz que eles começam a olhar agora uma sombra de um homem vindo sobre as águas. Eles, no primeiro momento, muito místicos, dizem, é um fantasma. Mas aí agora, Jesus vai chegando, se aproximando e fala, o que vocês estão tendo medo? Vocês não conseguem observar?
sou eu quem estou aqui chegando sobre as águas. Aquele Pedro que gostava de viver intensamente, faz agora uma proposta para Jesus. Se és verdadeiramente tu, me mandas que eu vá até o teu encontro. De que forma? Nadando não. Como o Senhor está chegando, eu quero ir ao teu encontro. Andando por sobre as águas. E aí a Bíblia diz que Pedro vai ao encontro de Jesus. Volta agora cheio, porque eu fico imaginando, depois de Jesus, ninguém mais andou por sobre as águas como Pedro. Pedro viveu isso de forma muito intensa, mas aí no outro dia a Bíblia diz que quando Jesus estava do outro lado, aquela mesma multidão, pode agora subir o louvor, por favor, aquela mesma multidão que um dia antes havia recebido pão e peixe, havia visto Jesus multiplicar pão e peixe, agora eles voltam, mas eles não voltam sozinhos. É como alguém dizer assim, vamos ali no centro que estão distribuindo roupa e comida de graça. E aí, acontece o seguinte, Jesus quando observa a motivação daquele povo, ele sabe, eles não estão me buscando mais por conta dos sinais. Eles não estão motivados em me buscar pelo que eu posso fazer na vida deles, mas eles estão novamente em busca de pão, mas de um pão agora perecível. Quando eles chegam, eles vão dizer para Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declara Jesus. E aí quando Jesus observa que aqueles homens, motivados agora em buscar a Jesus pelo que Ele poderia proporcionar, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Jesus conhece exatamente a motivação do nosso coração em segui-lo, em buscá-lo. Não se trata apenas de você crer em Jesus, não se trata apenas de você estar disposto a seguir a Jesus, mas se trata agora de você permanecer em Jesus. Porque como eu falei, Jesus é um caminho sem volta. E quando finalmente, a Bíblia diz que Jesus começa a falar agora, sabendo das intenções do coração daqueles homens, começou a falar, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquelas pessoas começaram a olhar e começaram a questionar, do que ele está falando? Que pão é esse que ele está falando? Será que ele está se referindo ao pão que desceu dos céus, na época lá do deserto, nos tempos de Moisés, onde o povo se fartava? E Jesus começou a falar para eles, vocês estão olhando para aquele pão, onde os seus antepassados comeram e morreram. Todos que comeram do maná que caía do céu, passaram pelo processo da morte. Mas eu estou falando de um outro tipo de pão, de um pão que não é perecível, de um pão que de mim se alimentar, nunca vai morrer. E aí quando Jesus começa a falar que ele era o pão, alguns começam a olhar para Jesus meio intrigados, e alguns judeus começam a falar, mas ele não é o filho do carpinteiro? Como é que ele está se auto-intitulando o pão vivo que desceu do céu? Eles estavam muito limitados, e Jesus começa a dizer assim, eu já disse a vocês que vocês me têm, e vocês não têm me visto, vocês não têm crido. E muitos agora, não apenas a multidão ali, impactada e totalmente decepcionada com o discurso de Jesus, porque era como Jesus dizer assim, hoje vocês não terão milagre, hoje vocês não virão nada além da minha presença, hoje sou eu quem estou aqui disponível para vocês. Hoje não vai se tratar de pão e de peixe, mas hoje vai se tratar de um posicionamento de quem está disposto a renunciar a todas as coisas e me seguir. E aí quando Jesus começa a falar isso, agora são os seus discípulos que ficam escandalizados demais. E eles dizem, nós temos ouvido esse discurso duro, é este discurso. Quem o poderá ouvir? E Jesus agora, conhecendo tudo o que se passava no coração deles, dispara. Isso traz escândalo para vocês? Eu dizer para vocês que eu sou o que vocês precisam de verdade? Isso traz escândalo para vocês se eu disser para vocês que no culto vocês não vão ver outra coisa que não seja a minha presença e ela vai te bastar?
Isso traz escândalo para você se eu não te prometer que tudo na sua vida vai melhorar da noite para o dia, mas você terá a mim para passar nos dias maus? Jesus estava dizendo: é insuficiente para você eu dar para vocês tudo que eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer de mim, se você beber de mim, você vai ficar tão satisfeito que você não vai precisar de nenhuma outra coisa. O pão que vocês têm trabalhado, ele é perecível. Você come agora, daqui a pouco você vai ter que trabalhar de novo. Jesus estava falando de um outro tipo de pão, de um outro tipo de tesouro, daquele que a vida eterna estava disponível, habilitando para aqueles que o crescem. Mas o discurso era duro demais para permanecer em Jesus. Muitos que fizeram a travessia vão ser desafiados a permanecer agora em Jesus. Não é só você viver tudo aquilo que vocês viveram nesse fim de semana. Não somos nós quem vivemos um primeiro impacto com Jesus, fomos alcançados pela graça. Mas se trata de olhar para Jesus e permanecer andando com Ele, mesmo quando as coisas às vezes não vão caminhar como nós esperássemos que caminhassem. À vista disso, quando Jesus pergunta: isso traz escândalo para vocês? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com Ele. O desfecho foi: nós não estamos preparados para essa conversa, Jesus. Nós queremos é pão. Nós queremos é conta paga. Nós queremos é carro novo, promessa de carro novo, Jesus. Nós queremos é promessa de empregos novos. É isso que nós queremos, Jesus. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é: se o Senhor não tem essas coisas para nos dar, a sua presença não nos interessa. Mas aí agora, Jesus, observando que muitos dos seus discípulos haviam abandonado e se retirado da presença, Jesus faz uma pergunta agora aos seus 12, aqueles a quem ele tinha chamado e comissionado também: porventura, vocês querem ir embora também? A hora é agora. E aí, Simão, aquele homem que havia tido um encontro genuíno com Jesus num dia de frustração, Simão, aquele que a partir daquele encontro a sua vida se tornou outra história, aquele que Jesus havia mudado não só apenas o seu nome, mas havia dito: agora você vai ser alguém que eu desejo usar para pescar homens e mulheres para o meu reino. Esse mesmo Simão agora, eu imagino que quando Jesus faz a proposta: vocês não querem ir embora também? Simão agora faz uma outra pergunta para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo Filho de Deus. Simão estava dizendo: Jesus, não venha com essa proposta, porque a caminhada que nós já fizemos até aqui, é impossível nós voltarmos atrás. Jesus, não me venha com a proposta, porque não é possibilidade eu te abandonar quando as coisas não vão acontecer como eu esperaria que acontecesse. Jesus, não há alternativa de eu pensar no plano B, quando só existe um plano, e o plano é na dificuldade ou na abundância, nas dificuldades, nos dias bons ou nos dias maus, eu permanecerei contigo, Jesus. Eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho outra companhia para desfrutar. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Simão Pedro estava dizendo: Senhor, para quem nós iremos? Porque aquele que verdadeiramente tem esse encontro genuíno com Jesus, ele não cogita, meu irmão, sair mais nunca da presença. Estou falando de encontro genuíno. Eu não estou falando de emocionalismo. Eu não estou falando aqui de convencimento. Eu estou falando de uma conversão genuína. Aquele que de fato tem um encontro com Jesus reconhece: eu não tenho mais como voltar. Voltar para mim não é uma opção. A gente fala esse termo ele nem está na Bíblia, mas é um termo. É você queimar as carroças. Queimar a carroça porque naquela época a carroça era um meio de transporte. E quando eles diziam queima a carroça, eu queimo qualquer possibilidade de eu sair daqui. Eu afundo as pontes para que eu não tenha possibilidade mais de voltar. Por quê? Porque eu não quero mais
aquela pessoa que voluntariamente entende que agora a sua vida tem um dono e ele deseja de forma voluntária e amorosa servir a Jesus. Eu escutei uma história hoje e eu acho que casa muito com isso. É uma história. Na época da escravidão, diz que tinha um escravo. E esse escravo ele era muito desejado pelos senhores de engenho, porque ele era um homem robusto, forte. E muitos senhores faziam altas propostas para comprar aquele escravo, mas o seu dono não vendia. Até que teve um dia que o dono resolveu leiloar o seu escravo. Aquele homem forte, desejado, com um trabalho braçal para os donos de fazendas e engenhos. E começam a fazer agora um leilão com aquele homem com as mãos presas e os pés presos para ser a futura propriedade de alguém muito rico. E aí diz que quando começou o leiloeiro a lançar os sinais, ele já lançou assim: quem dá $500 mil por esse escravo? Alguém já levantou a mão e o outro falou: 1 milhão. E aí disse: quem mais quer dar mais algum lance? Aí começou a subir até que alguém, muito ousadamente, falou: eu dou agora 5 milhões por esse escravo. E aí aquele homem que lançava começou o leiloeiro: dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vendido. O escravo foi vendido por $5 milhões. Aquele dono agora pega aquele escravo, coloca aquele escravo na sua charrete e vai fazendo um caminho silencioso ao lado do seu escravo. Quando ele chega num determinado ponto, num lugar muito bonito, ele agora manda que soltem as mãos daquele escravo, manda que soltem os pés, e ele fala para o escravo: pode ir embora, você é livre. E o escravo não estava entendendo muito. Mas senhor, o senhor me adquiriu, o senhor me comprou por um alto preço, eu tenho a obrigação de te servir. E aquele dono falou: não, eu te comprei por um alto preço para você ser livre, não escravo. E aí a história conta que aquele escravo ficou no primeiro momento muito atordoado, muito surpreso com a história, com a atitude daquele seu senhor. Mas ele não titubeia muito, afinal de contas era uma proposta irrecusável. Quando abrem a charrete, aquele escravo ele sai meio que desconfiado, ele não quer sair, dar as costas, ele fica preocupado se aquilo não era uma cilada. E ele começa a andar devagarinho, com medo que o seu antigo dono agora se arrependa. E depois que ele dá alguns passos para trás, ele sai em disparada, com medo que o dono se arrependa por ter libertado ele e ter pago um preço tão alto. Mas aí depois que ele corre, mas ele corre muito, ele se distancia muito do dono, do seu antigo dono. Tem uma certa hora que ele vai diminuindo os passos e ele para. E ele olha para trás. E no mesmo lugar onde o seu dono havia libertado ele, ele volta. Ele começa a fazer agora um caminho de volta. E quando ele começa a fazer esse caminho de volta, finalmente ele chega para o seu antigo dono. E ele fala assim: eu sou livre, não é? Sim. Eu te libertei. Eu sou um homem livre? Sim. Eu libertei você, eu te comprei por um alto preço. Então, já que eu sou um homem livre, eu quero servir ao Senhor como um homem livre. Se trata disso. É você escolher servir a Ele de uma forma que você é grato, de uma forma que você não tem mais outro lugar para ir. É alguém que era escravizado pelo diabo, pelo pecado, e Jesus foi, tirou e arrancou as amarras como aquele escravo das mãos e dos pés, abriu a carruagem e disse: vai embora, eu já te libertei. E você olhar para trás e dizer assim: mas eu não quero sair de perto de quem me libertou, pelo contrário, eu quero ficar perto, não posso ir para outro lugar, eu não tenho outro lugar para ir. Eu sei que algumas pessoas novas, já estou finalizando aqui, mas eu preciso contar rapidamente essa história. Muitos já conhecem porque já são da igreja, mas eu quero contar para os novos que estão aqui hoje. Alguém me perguntou esses dias: pastor, o que você veio fazer em Gravatá? Foi para abrir a igreja Reino? Não foi. Foi simplesmente porque eu estava há 20 anos em Recife e eu trabalhava, estava
em ascensão profissional. Meu marido veio um ano antes, em 2016. As coisas estavam apertadas, difíceis. Ele vem primeiro com as crianças, minha mãe como apoio nessa época, e eu tinha um trabalho lá em Recife. E esse trabalho era aquilo que eu podia considerar minha muleta, aquilo que eu entendia como algo que eu não podia largar. E eu lembro que a perspectiva nossa era, meu marido vinha antes com as crianças, num prazo de 6 meses, no máximo estourando, eu precisava vir para cá também e nós ficaríamos todos juntos. Mas não aconteceu dessa forma. As coisas não caminharam financeiramente como nós esperávamos, porque havíamos empreendido aqui. E eu segurei um pouco mais o tempo lá em Recife, porque nós estávamos precisando desse suporte financeiro ainda para tomar uma decisão tão importante. Até que no final de 2016, quando nada havia melhorado financeiramente falando, Gustavo sozinho aqui com as crianças, eu sozinha lá no Recife já há quase um ano, difícil. Giovana na época tinha 1 ano e 8 meses, era uma bebezinha ainda. Até que chegou o final do ano 2016, eu cheguei para o meu marido e perguntei: o que a gente faz agora? Você volta para o Recife com as crianças? Ou eu vou para Gravatá? Porque da forma como está, não tem como continuar. Até que ele falou: não, eu não volto mais para o Recife. Eu estava em ascensão profissional. Eu era gerente de uma loja que era uma franquia de uma multinacional, e eu estava com uma proposta de gerenciar mais 2 outras lojas, ia ser gerente geral. Uma proposta irrecusável, para uma época onde o país estava entrando em recessão. E eu lembro que eu orei ao Senhor. E quando eu orei ao Senhor, a palavra única que Deus falava estava lá em Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque não temas, porque para onde quer que tu fores, eu irei também. Aquela palavra foi a única certeza que eu tive. Jesus, eu vou. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou queimando as minhas carroças com Recife. Eu estou afundando os meus barcos no cais para que eu não tenha mais como voltar. E fazendo essa rota difícil, desafiadora, não me perguntem, não havia nenhuma perspectiva de futuro financeiro, não havia nenhuma proposta de trabalho. Era simplesmente uma palavra: eu vou estar com você. Era só a presença de Deus. Chegamos em 2017, eu chego em 2017 aqui, 20 de fevereiro de 2017. Foi difícil, foi aquilo que eu falei no início. As coisas começaram a piorar drasticamente. Final de 2017 para 2018, nosso Réveillon foi em cima de uma cama com um diagnóstico de lúpus, provavelmente lúpus. Eu estava em cima de uma cama, agora debilitada, sem conseguir andar, nem para tomar banho não levantava mais. E eu perguntava: Jesus, o Senhor me trouxe para cá para morrer? Mas eu me lembro, Carol, que não havia possibilidade de eu pensar: eu preciso voltar, eu preciso sair, porque eu havia determinado a queimar as carroças com o passado. Eu havia me determinado a fazer um caminho sem volta. Jesus, você me garantiu presença. E mesmo nos dias difíceis, ainda que estejam nos dias difíceis, a sua presença, ela ainda vai ser suficiente para mim. Quando a gente faz essa decisão, a gente fala como Pedro: não existe plano, Jesus, de nós irmos para outro lugar. Não existe possibilidade, Jesus, de nós desfrutarmos de outra presença. Para quem iremos nós? É o Senhor que tem tudo que eu preciso. Andar contigo, Jesus, é um caminho sem volta. E quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu quero, depois de conhecer a graça de Jesus, conhecer o perdão de Jesus, conhecer o amor de Jesus, eu quero outro lugar? Pedro entendeu, mesmo com as limitações dele, negou a Jesus, falou um dia sem pensar que iria até o final por Jesus, que evitaria a morte de Jesus. Mas Pedro entendeu: depois que a gente se encontra, não existe plano B. O Senhor é o único caminho para eu viver. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor.